Ok, pessoal, voltando aqui, vamos aqui para nossa aula, né? Nossa aula 4, em que nós estamos trabalhando justamente se ele está triado, se é Enem, né? Então vamos continuando aqui as nossas aulas e hoje, né? Vamos falar de romantismo e realismo, né? Uma revisãozinha bem interessante sobre o que a gente já estava trabalhando aqui, né? Nossa aula hoje, então, vai girar em torno dessa temática aí do romantismo e do realismo, nesse caso, né? A gente começa pelo romantismo, né? Vamos trazer aqui o conceito geral, certo? A gente está falando aí dos fins do século XVIII para a primeira metade do século XIX, ou seja, entre 1780 e 1790 até entre 1770 até 1850, né? Foi uma época em que você vai ter o princípio das chamadas revoluções liberais burguesas, né, que são as revoluções que tem como marco principalmente a Revolução Francesa, né, que foi essa revolução mais característica, né, do desse período liberal. Ao mesmo tempo, a gente tem nesse período aí da Revolução Francesa, né, dessa colocação relacionada com a queda da monarquia na França, a gente tem o surgimento de uma nova classe, que é a classe burguesa, né? A classe burguesa, que acaba tomando, de certa maneira, né, essa nova face, né, essa faceta aí de poderio, né? E a partir disso, é interessante que, como a gente percebe aí, né, vai ter um processo muito forte de industrialização e urbanização nesse primeiro momento. Formam-se as classes sociais, né? Formam-se as classes sociais, em que você vai ter aí o surgimento do proletariado, né? Esse nome vai nos perseguir aí. E o surgimento da classe dominante, né? Que seria, nesse caso, a própria burguesia. A gente chama de classe dominante justamente porque ela vai ser a detentora, né, dos meios os meios de produção, é, e também pelos meios artísticos nesse caso, né? Então você vai ter aí essa burguesia como essa classe mais detentora aí digamos assim, vamos dizer, dessa nova ordem, né? Nesse caso. Bem, além do contexto histórico, a gente pode passar para o contexto artístico, o contexto literário, né? A gente deve lembrar que o movimento romântico não foi um movimento que se atrelou somente a um país. Nós tivemos o romantismo alemão, né, com o Sturm und Drang, né, Tempestade e Ímpeto, que foi o movimento que, de certa maneira, vai dar um pontapé no romantismo naquelas bandas, o romantismo mais sentimental, né? Na Inglaterra tem o surgimento do romantismo histórico, né, na figura do Walter Scott, com Ivanhoe, né? E na França você vai ter o surgimento do romantismo social, como é denominado, né, em que você tem ali a figura proeminente de Victor Hugo, né, o autor dos Miseráveis, que é um dos principais expoentes desse novo tipo de romantismo, né? O romantismo, a gente deve partir de uma perspectiva de que ele não era somente um movimento artístico que prezava só pelo sentimento, viu, pessoal? Pelo amor, pelas essas coisas, não. Ele era um movimento artístico que prezava inicialmente pela libertação dos conceitos clássicos, certo? Pela libertação dos conceitos clássicos, pela individualização da arte e, ao mesmo tempo, pela sua própria democratização, né? Ou seja, o romantismo ele era mais povão, de certa forma. Apesar de, né, ele ser investido ali a fina força pela burguesia, mas o romantismo ele vai manter nessa
essa observação mais popular, né, mais democrática dentro das manifestações, suas manifestações artísticas, de certa forma, né? Aí a gente tem que partir de um pressuposto interessante, que o romantismo, antes de ser um movimento puramente sentimental, gente, o romantismo ele vai ser um movimento nacionalista e com gosto pelo passado, certo? É interessante de observar isso. Que a literatura romântica, como ela nasce no bojo das revoluções, ela tende a trazer essa caracterização mais conceitual, né, de ser um movimento puramente nacionalista, né? Há uma valorização do nacional e há uma valorização pelo gosto passado. Por que passado, Valdemar? Porque o escritor romântico ele viu o passado como uma referência heróica, né? Que não existia mais no presente. Né? Então ele se volta ao passado justamente para poder pegar essa referência nessa época de pureza que era o passado. E aí nós temos as características, né, as características gerais do romantismo. Algumas são bem simples de entender, né? O subjetivismo. O escritor romântico é sempre um cara solitário, né? Subjetivo, sentimental, né? Extrapola os sentimentos. O escritor romântico ele sempre aparece como uma perspectiva de fuga. Isso aqui é uma característica muito interessante, pessoal. O escritor romântico ele tende a fugir da sua própria realidade, porque a realidade oprime ele, certo? E essa fuga pode se dar de várias maneiras, certo? Pode se fugir pelo espaço, né? Pode se fugir pelo tempo, que é justamente o passado histórico e a natureza, né? Que seria o espaço. Quando o personagem vai e se mete no meio do mato, por exemplo, isso é uma fuga pelo espaço, né? Ou quando o cara fica lembrando da infância dele e tal, isso é uma fuga pelo tempo. Existe também a fuga pela morte, né? De você se suicidar, literalmente ali se matar para não ter que encarar a realidade. Outro ponto interessante no romantismo é a valorização da natureza. A natureza sempre se apresenta como algo edênico. O que é uma natureza edênica? Seria uma natureza que remete ao jardim do Éden, certo? Nesse caso, edênica, pura, cristalina, essas coisas. E a natureza, ela pode representar duas coisas. Ela pode ser uma extensão dos sentimentos do eu lírico, né? A natureza reflete o estado de espírito do personagem ou do eu lírico, do texto romântico, ou a natureza pode ser uma representação idealizada da nação, certo? A nação é perfeita, então vou colocar aqui uma natureza perfeita também, né? Nacionalismo, né, é uma característica bem piegas mesmo, né, do romantismo, a questão do nacionalismo, valorização de arquétipos e tipos sociais, né, que nós temos lá nas obras românticas. Sentimento de missão também é outra característica muito pertinente ao romantismo, justamente pelo fato de que, primeiramente, o escritor romântico ele era um cara que se via muito como a última Coca-Cola do deserto, né? Justamente por acreditar que estava numa missão, né, de eu fazer uma literatura que agregasse a cultura do meu povo e tal, aquela coisa toda. Então ele tinha essa cor do sentimento de missão. E por fim, a liberdade de expressão, né, que seria nesse caso a característica relacionada com a maneira de escrever, a maneira de se expressar mediante, né, o social, certo? Então, essas são características gerais do romantismo. O romantismo vai se manifestar em algumas outras coisas, como, por exemplo, ele vai se manifestar na música, aí você lembra de Beethoven, de Tchaikovsky, Wagner, de Giuseppe Verdi, né? Aí você tem também nas artes plásticas, né? O nome de Eugène Delacroix, William Turner, Theodore Géricault, né? Vocês são os nomes das artes plásticas.
Além da literatura. Aí no Brasil, vale ressaltar um ponto muito significativo em torno do romantismo. O romantismo no Brasil, apesar dele dar seu pontapé inicial ainda na época da independência, né, por volta ali de 1800, na década de 1820, mas o romantismo em outras artes, ele realmente se destrincha só a partir de 1850, quando Dom Pedro II começa a investir maciçamente em artistas, em escolas de arte, que vão, de certa maneira, partir do pressuposto romântico de falar sobre o país, a nação, né? De certa forma, se você for querer pensar o romantismo ele é basicamente essa expressãozinha que eu estou colocando aí para vocês na tela. O romantismo é igual idealização e sentimentalismo, né? Isto é, o romantismo ele é uma idealização da pátria, uma idealização do povo, mais um sentimentalismo, né? Um amor ali mais rasgado. Pois bem, vamos então agora conhecer o romantismo no Brasil, através da poesia, né? Poesia romântica no Brasil. Facinho esse assunto aqui. O contexto histórico é um contexto histórico muito simples, né? Você tem ali a chegada da família real em 1808. Vale ressaltar que esse aporte histórico ele vale para os dois romantistas, tanto do Brasil quanto de Portugal, justamente porque essa partida da família real, né, essa saída da família real de Lisboa, vai ser pertinente para a chegada do romantismo nesses dois países, haja vista que essa saída causa uma grande influência social, né? Além de você ter a independência do Brasil, em 1822, né, que é outro fato marcante do romantismo, as revoltas regionais, né, e você tem a Pernambucana, a Confederação do Equador, a Praieira, né, só para a gente citar aqui as principais, e o período aí do primeiro e do segundo reinado, né, tipo, ele termina no realismo, né. O romantismo no Brasil ele vai surgir por volta de 1836, com os Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães, né? O romantismo lírico, certo? E também o romantismo geral no Brasil. Mas Gonçalves de Magalhães era tido como um grande escritor da época, né? Com um cara com carta branca até na corte, né? E tudo. E ele vai construir aí a sua literatura baseada principalmente na perspectiva do nacionalismo e do sentimentalismo, né? Então você tem aí um autor bem, assim, bem volátil mesmo. Além daquelas características que nós vimos gerais sobre o romantismo, nós podemos denominar também as chamadas características da poesia brasileira, ou seja, são características específicas nossas, como, por exemplo, consciência nacional, né, que seria, nesse caso, a busca por uma literatura nacionalista, né, havia, de certa maneira, essa consolidação de uma consciência nacional que ajudasse a compreender a literatura como um elemento coletivo, né, não apenas individual. O indianismo é outra coisa que não saiu do romantismo de primeiro momento, né? Você tem ali o índio como um símbolo de resistência e heroísmo nacional, né? Eu costumo dizer muito que o índio para o romântico era um Capitão América da vida, né? Um cara ético, forte, que carrega no peito o símbolo da nação, é símbolo de resistência, né? E por aí vai. Então, o índio ele se torna justamente uma força motriz, né, relacionada aí com esse aporte do heroísmo, né? E por fim, identidade linguística, né, que é justamente você pegar o português abrasileirado da coisa, né, você pegar e constituir ali uma língua portuguesa
que se separasse um pouco, né, de Portugal, né, trouxesse uma nova margem literária para o nosso país. Bem, aí nós vamos conhecer agora as 3 fases do romantismo brasileiro. Lembrando que essas fases, elas se manifestam especificamente, certo? Na poesia, basicamente, certo? Se manifesta na poesia, basicamente. Nós temos como temáticas e características do indianismo, você tem a saudade da pátria, né, a exaltação da natureza, a natureza ela é exaltada, ela é condicionada a um novo patamar, né? Você tem a valorização do nativo brasileiro, o índio, como eu disse, vira um herói. Você tem ali a religiosidade presente, né? E o sentimentalismo amoroso, que muitas vezes é representado aí pela figura do amor impulsível, né? Aquele amor que é difícil de se ter. Mas se eu for eleger aí 2 características predominantes, fortes, desse romantismo de primeiro momento, nós podemos chamar a atenção para a saudade da pátria e a exaltação da natureza, sendo que o nativo brasileiro está incluído dentro da natureza, certo? Então, saudade da pátria e exaltação da natureza seriam, tecnicamente, né, as 2 características mais demarcadas. Os principais autores, né, Gonçalves de Magalhães e o Gonçalves Dias, né, o Gonçalves Dias que é o principal escritor dessa época, né. Ultrarromantismo, mal do século, byronismo, é o nome dessa segunda fase aí, uma fase muito conhecida, né, uma fase de moda mesmo, de tendência. Muita gente já passou por essa fase ultrarromântica na vida, com certeza, quando era adolescente, principalmente. Nessa fase, que tecnicamente ela é condicionada por jovens, você vai ter o abandono das temáticas nacionalistas, né? Os autores eles se tornam mais, digamos assim, mais desligados, né, do nacionalismo e do indianismo. Eles, na verdade, se apegam mais ao subjetivismo exagerado e ao pessimismo, né? Eles são autores que se ligam muito à questão do pessimismo, eles se ligam muito à questão como é que eu posso dizer? A questão desse, como está dizendo no slide mesmo, né? Tá procurando a palavra e está no slide, drama existencial, né? Que é justamente essa ideia de se apegar diretamente a alguma coisa, né? Que o afaste da vida, né? Muitos até optam pela fugacidade, a fugacidade, como por exemplo, nós vamos ver em Álvares de Azevedo, ela é uma fugacidade pela morte, né? A busca pela morte, mas isso não quer dizer que o autor ultrarromântico, ele obrigatoriamente tenta se matar toda vez que vê uma navalha. Não é bem assim, certo? Ele, na verdade, é um tipo de autor que fala do tédio da vida, ele tem mais verbo do que ação, né, propriamente dito, com relação a essa visão social que ele tem, certo? Então, você tem aí, né, a figura desse autor que traz essa observação para a vida, para a sua vida. Os principais autores, né, o Álvaro de Azevedo, que eu citei, Fagundes Varela, e o Casimiro de Abreu, que é um autor que, de certa maneira, marca a literatura através do seu retorno à infância, através de seus poemas, né? Bem, e para fechar aqui, pessoal, esse momento da poesia, e eu fechar esse vídeo também para a gente, na a gente gravar o nosso próximo vídeo, você tem aí a fase condoreira e abolicionista, nesse caso, né? Ou goana, que seria a fase mais social. O interessante é que, enquanto as fases ultrarromânticas e a fase indianista, elas são meio que concomitantes, né? A fase social condoreira, ela é um pouco mais distante, né? Ela ocorre mais no final do século XIX. Essa época ela é característica principalmente por conta das temáticas
denunciativas e críticas à escravidão, e, de certa maneira, uma aproximação maior do realismo, principalmente pela figuração do amor mais erotizado. Nessa escola literária, você tem a figura da mulher um pouco mais erotizada do que nas duas primeiras, né? E aí isso ocasiona uma nova visão literária dentro da poesia. E aí a gente destaca dois nomes, né? Um conhecidíssimo, que é o Castro Alves, e o outro, que é o Joaquim de Souza Andrade. Né? Bem, pessoal, na próxima... Amanhã a gente continua, amanhã eu vou colocar mais um vídeo, esse aqui vai ser publicado agora à noite, vou colocar mais um vídeo amanhã para a gente completar aqui nossa aula, certo? Sobre romantismo e realismo, ok? É uma aula muito grande, muito densa, e a gente vai tentar repartir aqui em dois para ficar legal para vocês, ok? Foi beleza, pessoal? Vejo vocês na nossa próxima aula. Acessem o nosso site, né, libresapiência.com, para você pegar esse material, para você assistir as suas aulas, para vocês ficarem preparadíssimos aí para o nosso Enem. Valeu? Valeu, pessoal.